Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. Estamos aqui no item de cardionalidade e nós utilizamos com a função @card. Mas como é que isso aqui funciona? Bom, funciona da seguinte maneira. Nós utilizamos a função @card e criamos um set. Dentro desse set, nós definimos quantas variáveis, no máximo, podem assumir valores maiores do que zero. Ou seja, nesse exemplo aqui, eu coloco que eu tenho o x, o y e o z dentro de um set chamado pick2, ou seja, escolha 2. E aqui eu utilizo essa função para determinar que, no máximo, dois valores poderão assumir valores diferentes de zero. Ou seja, nesse exemplo, eu posso ter, no máximo, duas variáveis com valores diferentes de zero. Isso daqui é um tanto quanto parecido com o que nós já vimos anteriormente no exemplo aqui binário da mochila. Então, na extensão aqui do problema da mochila. Aqui nesse problema da mochila, o nosso problema era um pouco parecido com esse. Nós tínhamos que escolher, definir que nós queríamos comer ou a salada ou a melancia, ou os dois. Então, nós criamos essa restrição para falar que pelo menos um dos dois deve assumir valor positivo. Aqui já na cardinalidade é como se fosse o contrário. Eu defino um número máximo que podem assumir valores positivos. Observe que eu posso escolher nesse meu problema somente um, ou posso também não escolher nenhum deles. Lógico, eu também posso escolher dois dos três. Então, como que nós funcionamos? Como nós utilizamos essa função? É bem simples. Nós temos que fazer ela em duas etapas. Na primeira etapa, nós vamos colocar @card, e aí você coloca o nome de um set entre aspas, você pode colocar o nome que você quiser aqui, você vai colocar uma vírgula, e aqui você vai colocar, no máximo, quantas variáveis poderão assumir valores maior do que zero, ou seja, poderão assumir valores diferentes de zero. E aí depois você entra com todos os seus sets, com todas as variáveis que estão dentro daquele set. Então, eu coloquei o x dentro do pick2, o y dentro aqui do pick2 também, e o z também dentro do pick2. Aqui não importa a ordem que você vai colocar, você também poderia ter colocado isso aqui no final, tá? Não tem problema, mas você tem que colocar em algum momento. O segundo modo que ele fez aqui foi o seguinte, ele colocou para todas as plantas que tem o índice i, ele cria o @card com o set chamado openLin e insere todos os itens que estão dentro do open. E aqui, ao invés de ele colocar o nome do set e a quantidade, ele coloca o nome do set e ncard. Só que esse ncard tem que estar ou na seção de data ou na seção de calc. Ou seja, isso daqui que ele fez foi simplesmente, ao invés de colocar um número no meio do modelo que ele teria que alterar futuramente, ele transformou esse número numa variável que ele registra ou na seção de data ou na seção de calc. Assim como as variáveis SOS que nós vimos anteriormente, a função de cardinalidade ajuda na solução do Lingo. Ele ajuda no tempo que o Lingo demora para solucionar o seu problema. Por quê? Porque você já está especificando que, no máximo, duas variáveis, nesse primeiro caso, poderão assumir valores de zero. Então, ele já vai desconsiderar uma solução que teriam as três variáveis com valores diferentes de zero. Então, você diminui o tanto de tentativas que o Lingo vai ter que fazer para solucionar o seu problema. É uma maneira bem simples de explicar o que essa função faz. Então, ela é bastante útil quando você quer definir dentro do seu set quantos itens poderão assumir valores diferentes de zero. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve. Abraços e até mais!